nossas boas-vindas ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Esse canal que foi criado justamente para a gente conseguir dar continuidade às oratórias de forma virtual. Esse momento que a gente não está podendo se reunir presencialmente, nós damos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus através desse canal. E as pessoas que têm esse interesse em dar continuidade aos seus estudos, às suas reflexões, às suas orações, pode se utilizar essa forma de contato que a gente está mantendo todas as semanas para levar pelo menos essa leitura para as pessoas poderem refletir e incorporar em suas vidas. Nós vamos lembrando a todos que a Fraternidade Espírita continua fazendo as suas doações de cestas básicas para as famílias cadastradas. Nós estamos nos reunindo num determinado dia e horário que pode ser visto pelos canais de contato que a gente tem para se certificar dos horários, dias e horários que está à disposição para receber doações que são destinadas a essas cestas básicas das famílias cadastradas, e nós conseguimos dessa forma dar continuidade aos trabalhos assistenciais, pelo menos parte desses trabalhos assistenciais, seguindo todas as normas de segurança, de higiene, que permita a gente se resguardar e resguardar todos os nossos irmãos de maiores propagações quanto às contaminações que estamos sujeitos. E aí a gente vai dando uma acalmada nos nossos pensamentos, a gente vai concentrando a nossa atenção somente em nós mesmos para que a gente consiga criar esse canal de comunicação interno com Deus nosso Pai, que possamos, a partir desse momento, não pensarmos mais nos problemas do cotidiano, a gente consiga pensar somente em nós mesmos, a gente consiga pensar somente na figura fraternal de Jesus, para que a gente consiga aproveitar bem esses momentos de reflexão e colocar isso tudo de uma forma simples e prática nas nossas vidas. Vamos pedindo, elevando nossa oração, para que a gente consiga fazer da maneira mais serena e prática a leitura dessa noite. E assim, com essa oração, nós vamos criando essa conexão que todos nós possamos partilhar a partir desse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A leitura dessa oportunidade é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a leitura desse capítulo é
o mandamento proferido por Moisés: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Muitas das passagens, muitos dos provérbios, muitos das regras que foram passadas por Moisés a seu povo traziam ao final essa questão de que cumprindo com esses deveres, cumprindo com essas regras, eles viveriam um longo tempo sobre a terra que vosso Deus vos dará, ou que viveriam felizes por muitos e muitos de seus descendentes nessa terra. Por quê? Porque para aquela época o recado que ele dava para que eles pudessem sentir a recompensa por aquele esforço de transformação moral se desse para com seu povo, que se refletisse nessa busca que eles tinham pela terra prometida. Existia então uma terra prometida em que eles viajaram por muito tempo pelo deserto em busca dessa terra prometida, e que ali eles teriam todas as suas recompensas, todo aquele esforço que eles tinham feito seria recompensado. Para a gente fazer a reflexão atualmente, a gente sabe que o nosso futuro, no local de paz, o reino de Deus, ele não está circunscrito em nenhum ponto geográfico identificável nesse planeta. Então, a busca pela terra prometida, na verdade, ela não ocorre em nenhum lugar específico que possa ser colocado na terra. Hoje em dia já temos uma visão bem mais avançada em relação a essas questões, do que a gente ficar preso a como foi colocado esses ensinamentos, esses apelos para que fosse seguido a transformação moral da forma como eles costumavam fazer naquela época. Aquilo funcionou para aquele povo, naquele tempo, naquela circunstância. Hoje em dia nós temos outros desafios, outras formas de vida, outras formas de relacionamento e também outro conhecimento científico e filosófico que nos proporciona tirar demais reflexões a respeito desse local, que seria o local de alegria plena, de realização dos nossos anseios, a realização da nossa paz espiritual, a realização da comunhão dos povos, a realização de todo o plano que foi feito para a regeneração deste planeta. O planejamento que foi feito para que esse planeta se tornasse um lugar melhor, onde as pessoas fossem mais fraternas, as pessoas pudessem conviver de forma melhor. Essa transformação moral, essa terra prometida, esse objetivo de chegar ao reino de Deus, ele se encontra num plano muito maior do que esse que a gente possa identificar como uma terra prometida, um lugar geograficamente identificado em qualquer superfície que possamos imaginar ou determinar.
Essa é um objetivo muito mais espiritual do que num ponto material, num ponto qualquer da Terra. E quando quando Moisés falou sobre honrar pai e mãe, a gente já tem feito também essa reflexão a respeito de honrar pai e mãe não só no sentido de não menosprezá-lo ou não reconhecer a sua tarefa na terra, mas também de proporcionar amparo, auxílio e acolhimento dos pais enquanto a vida segue, enquanto vamos tomando cada vez mais as rédeas da nossa vida, a gente não abandonar nossos pais e nossas mães. Lembrando que a gente não resume a ideia de parentesco apenas aos nossos pais, às nossas mães, mesmo porque nós sabemos que tem muitas famílias em que avós ou pais adotivos estão fazendo esse papel de criação de um novo ser. Então, essa somente para termos didáticos, a gente mantém essa nomenclatura honrar pai e mãe, mas na verdade a gente quer falar mais para todos aqueles que também cumprem com essa figura em relação a um ser que esteja em fase de criação, inclusive espiritual, né? A criação das dos descendentes, eles não se dão apenas na formação escolar ou na formação profissional. A gente dedica também à formação espiritual, pelo menos que tenha conhecimento de uma doutrina, tenha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para que possa depois levar isso adiante em sua própria conduta como pessoa, sua própria conduta com relação às outras pessoas, que possa ter essa base, que possa ter esse alicerce. Mas no item 8, que vem nos colocar justamente essa questão do grau de parentesco, nós também fazemos a reflexão em relação a essa afinidade que se cria entre pais, avós ou responsáveis, aqueles que adotaram para si uma criança ou várias, para que dê continuidade a essa formação, esses cuidados, abrangendo tudo isso que a gente está refletindo, esse grau de afinidade, esse vínculo que se forma, independente do grau de parentesco consanguíneo, ele nos remete a justamente essa afinidade espiritual que os seres possuem. Quando a gente vê do ponto de vista do plano espiritual, do planejamento reencarnatório, a gente percebe que a linha de parentesco do grau consanguíneo, ele cria vínculos na vida na Terra, de forma que a gente consiga ter as nossas referências e por elas
a gente conseguir ter a nossa formação. E cada vez que a gente tem essas oportunidades, a gente vai criando mais e mais laços e a gente vai aperfeiçoando mais e mais a nossa forma de conduta, a nossa visão de mundo, visão que a gente tem de vida e de relacionamento. Mas, do ponto de vista espiritual, existe um grau de parentesco que ele se dá justamente pela afinidade, porque uma vez encarnados, a gente pode não ter um vínculo consanguíneo com uma outra família, com uma outra pessoa, mas a gente se vê, se percebe uma ligação muito, uma conexão muito íntima, muito ligada com aquela pessoa que não é da nossa família consanguínea, mas que representa uma afinidade muito grande. Esses são conhecidos como os graus de parentesco, que não são consanguíneos, não são corporais, mas são espirituais. E isso tudo nos traz essa reflexão a respeito da reencarnação. Porque como nós somos espíritos eternos e nós vamos passando por oportunidades reencarnatórias em diversas épocas, em diversas ocasiões, em, em famílias diferentes, em ambientes diferentes, em até mesmo idiomas diferentes, a gente vai aumentando cada vez mais o nosso grau de relacionamento com outras pessoas, outras culturas, outras crenças, outras formas de vida que muitas vezes vão complementando aquelas questões que nós estamos passando, que nós estamos lentamente resolvendo em nossas vidas, em nosso relacionamento, nossa visão de mundo e nossas escolhas, nossas decisões e aquilo que a gente leva para nosso desenvolvimento como criaturas. E isso visando o quê? Visando essa vida futura, esse momento futuro em que a gente vai se encontrar todos nós no reino de Deus mais evoluídos e todos juntos possamos ter melhores decisões, melhor convivência, ter subido alguns degraus, ter alcançado algum avanço, ter deixado para trás alguns obstáculos e criado uma verdadeira comunidade de paz, de harmonia, de alegria, e que a convivência seja de uma coletividade em progresso. Esse futuro, esse progresso, esse objetivo alcançado, ele tem esse destino e esse planejamento que foi feito para a nossa existência. Então, em conjunto, chegaremos a esse objetivo e é até por isso que a gente, nessas novas oportunidades reencarnatórias, nós vamos mudando de posição, justamente para que a gente possa ter
novas experiências e a gente consiga nos ajudar uns aos outros a avançar naquilo que a gente tem dificuldade. Então, aquela reflexão de que, por exemplo, a diminuir a importância que se tem num relacionamento de parentesco só porque nessa oportunidade reencarnatória a gente precisa vencer algumas dificuldades que nos causam um desafio muito intenso, pode parecer então que não tem grande importância esse grau de parentesco atual, porque só faz parte de mais um dos vários capítulos que a gente passa em várias oportunidades reencarnatórias. Então, ao invés de a gente ter essa reflexão, a gente precisa dar mais importância a qual foi justamente o local onde que a gente foi colocado para desenvolver essas habilidades que a gente está precisando nessa encarnação. A gente precisa ter aquele grau de parentesco com algumas pessoas, a gente precisa conviver com algumas circunstâncias que são desafiadoras, nos apresentam desafios que nós precisamos passar, nós precisamos sobressair para o nosso aprendizado. Numa outra oportunidade, nós vamos ter outras questões e esse conjunto de desafios vai nos tornando mais fortes, mais centrados em nosso objetivo espiritual, vai nos tornando mais próximos dessa elevação espiritual que nós, ao longo de várias oportunidades, nós estamos em busca. Então, muito mais do que um desafio intransponível, a gente deve encarar como um desafio de lapidação, um desafio de desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa forma de harmonizar nosso próprio ser e os nossos relacionamentos com aqueles que são colocados em nossa convivência, nosso grau de parentesco e nossa familiaridade. Muitas vezes os desafios que nós enfrentamos no âmbito profissional ou no âmbito familiar, ou as pessoas que no ambiente escolar são desafiadoras, elas têm algum grau de aprendizado que nós precisamos extrair dessas convivências, desses relacionamentos difíceis, dessas circunstâncias desafiadoras, para que a gente sinta que a gente está, por fim, formatando e fortalecendo a nossa própria espiritualidade, a nossa própria tolerância, a nossa própria conduta para que a gente conviva melhor, para que a gente consiga devolver para as pessoas, para familiares, para aqueles que convivem com a gente, respostas melhores do que
muitas daquelas que nós estamos recebendo. Devolver com objetivos mais espiritualizados do que a forma como está chegando até nós. De forma que em algum período, em algum momento futuro, a gente consiga ter isso com tanta naturalidade que a nossa própria convivência se torne harmônica em todos os ambientes em que a gente possa conviver, em todos os graus de parentesco que a gente pode estar inserido, e em todas as circunstâncias profissionais ou escolares em que estivermos no momento colocados para cumprir. Todas essas circunstâncias passaram por um planejamento que foi colocado de forma a nos proporcionar justamente aquelas ferramentas que nós estávamos precisando para essa ocasião. Outras virão depois, outros momentos haverão em que a gente vai ter que refletir sobre outras circunstâncias. Essas de agora nós precisamos ter a paciência e a dedicação para resolver, para vencer, para realizar. E a gente sabe quanto é difícil, mas a gente deve continuar crendo que a cada momento em que a gente é desafiado, a gente pode contar com o auxílio dos espíritos mentores, com o auxílio de Deus nosso Pai, que só quer o nosso bem e só nos proporciona aquilo que está dentro das nossas capacidades. E assim, nós vamos criando cada vez mais novos vínculos, novos graus de parentesco, novos graus de relacionamento, e com eles nós vamos nos desenvolvendo e num futuro chegarmos todos nós em conjunto ao reino de Deus, de realização, de comunhão de todas esses valores espirituais que tanto estamos buscando, tanto estamos transformando a nossa própria espiritualidade. Então essa foi a nossa reflexão dessa oportunidade. Nós vamos chegando ao encerramento, pedindo para que todos, a partir desse momento, possam refletir sobre aqueles que querem enviar suas vibrações, que possam colocar mentalmente essas vibrações nas pessoas que estão precisando de uma visita das equipes médicas espirituais, que estão precisando de uma força, estão precisando de um esclarecimento, de uma intuição, de um amparo, que a gente possa fazer com que essas vibrações cheguem até essas pessoas, cheguem até essas famílias, até esses lares, que cada um possa cumprir conforme o seu pensamento, com a maior intensidade possível, o maior alcance possível, com aquilo que deseja de melhor para os seus semelhantes. E durante essa oração nós vamos mentalizando então a figura de Jesus, que possa visitar todos esses lares, os quais estamos vibrando as melhoras e a harmonização em todos os aspectos.
E assim nós vamos dando por encerrado com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.